Olá, está começando a partir de agora o programa Unifra Entrevista e o tema do programa desta semana é sobre a campanha Novembro Azul, uma campanha que busca a conscientização sobre os riscos do câncer de próstata, um dos cânceres de maior incidência sobre os homens. E para falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Unifra o professor do curso de Medicina do Centro Universitário Franciscano, Dr. Áureo Felipe Duarte, que também atua como médico urologista aqui em Santa Maria. Doutor, desde já muito obrigado por ter aceito o nosso convite e para vir falar sobre esse assunto tão importante para a saúde masculina, né? Muito obrigado, eu que agradeço essa excelente oportunidade, Rogério. Doutor, vamos começar conceituando mais ou menos, batendo um papo sobre os tipos de câncer. Quando a gente fala câncer, né, a gente tem que ter aquela ideia de que o quanto antes o diagnóstico for feito e quanto antes o câncer for detectado, seja qual for o tipo de câncer, mais rápido e maior vai ser a chance de cura do paciente. É mais ou menos por aí, né, doutor? Exatamente. Independente do órgão atingido, do tipo de câncer que se instala em algum órgão, a descoberta dele numa fase inicial em que ele ainda é restrito ao órgão primário da doença, ao órgão de origem do câncer, sempre vai nos dar uma possibilidade maior de cura dessa doença, né? E geralmente isso está associado muito pelo fato da questão da reprodução celular, é isso, doutor? O que acontece com a diferença? Existem lesões que são considerados tumores benignos e outros são tumores malignos. Perfeito. Que é o que mais ou menos se tenta definir como câncer, né? A célula dentro do tumor, ela cresce de maneira desordenada, ela perde a característica inicial da célula do tecido original da célula. Sim. Então, essa desordenação faz com que ela destrua o tecido onde ela começa a se formar e da mesma forma como ela tem uma composição celular diferente, ela vai se instalando em outros órgãos do corpo e destruindo também esses tecidos à distância. Essa é a característica da célula cancerosa. Cancerosa. A gente está vendo um vídeo aí, doutor, que fala principalmente sobre os hábitos de vida, né? As situações, né? Por exemplo, compostos químicos, daqui a pouco uma situação de vírus, né? E tudo mais, a baixa imunidade são fatores que muitas vezes contribuem e até de certa forma provocam o câncer. Por isso, doutor, a prevenção ela é sempre fundamental. E eu acredito que a medicina ainda não inventou uma outra maneira em relação à prevenção, se não for através de exames e se não for buscando uma ajuda, buscando o consultório médico. É por aí, né? Exatamente. O câncer de próstata ele não tem assim uma definição clara de alguns hábitos que possam se dizer que evite a formação do câncer. Perfeito. Como existe, por exemplo, o câncer de pulmão, que está bem relacionado com cigarro, tudo. Mas existem vários estudos mostrando que alguns hábitos alimentares, como evitar a ingesta muito grande de gorduras, a própria atividade física, contribuem para que o tumor surja de maneira mais lenta e evolua de maneira mais lenta depois de instalado. Sim. Então, se nós fôssemos citar, doutor, por exemplo, algumas coisas a respeito, por exemplo, sobre o câncer aí, sangramento ao urinar, né? Sangramento anal, pós-menopausa aí no caso da mulher, mas sangramento ao tossir, dificuldade para engolir, anemia crônica, nódulos na próstata, no que se refere ao câncer de próstata. Isso são indícios muito claros de que o homem, infelizmente, pode estar desenvolvendo câncer. Mas a grande questão que tem, é importante a gente colocar esse ponto assim, no caso do câncer de próstata, os sintomas físicos de surgimento da doença, tipo sangramento, dificuldade para urinar, qualquer processo assim que mostre que existe alguma patologia, alguma doença no aparelho urinário, só aparece no momento que o tumor já está grande, que ele está avançado. Por isso não adianta procurar o urologista, procurar o seu médico no momento que os sintomas surgirem. A única coisa que surge de forma precoce, que foi citada aqui no nosso vídeo antes, é a presença de um pequeno nódulo na próstata. Só que esse nódulo normalmente ele surge na área externa da próstata. Ele não atrapalha para urinar, não provoca sangramento e ele é justamente o que se consegue detectar no consultório do urologista através do toque retal. Daí a importância de se procurar o médico urologista independente de qualquer tipo de sintoma. Sim. Para buscar esclarecer, eu diria até, doutor, assim, para diminuir a questão do preconceito, o senhor citava essa questão do toque retal, né? Foi criada, enfim, foi se produzindo no mundo afora a campanha Novembro Azul, que coincidentemente todo mês de novembro agora parece que ela ganha cada vez mais um reforço de buscar conscientização e tudo mais. O senhor acredita que de fato a campanha Novembro Azul hoje ela ajuda, ela esclarece muito mais e ela incentiva muito mais os homens a buscarem informações sobre o câncer de próstata? Não, com certeza. O Novembro Azul, que já tem alguns anos de tradição ali, ele vem
dentro de outras campanhas importantes, como o Outubro Rosa com câncer de mama e outros meses que são caracterizados pela prevenção de algumas patologias, de algumas doenças, né? Quando se instalou o Novembro Azul, houve uma divulgação muito maior e intensiva. Ele já é esperado pelos próprios homens como uma forma de receber informações, uma forma de procurar o seu médico. Alguns já agendam mais ou menos as suas consultas em torno do mês de novembro, logo após o mês de novembro. Então a campanha é importantíssima para isso, porque ela esclarece, ela tenta falar uma linguagem mais simples para as pessoas entenderem, usar menos termos técnicos e usar uma linguagem que as pessoas entendam. Mais popular, digamos assim. Exatamente, para entender o que está ocorrendo com o seu corpo, o que isso pode significar em termos de complicações, tudo. Né? Sim. Quando o senhor fala dessa questão do exame, né, principalmente do toque retal, qual é a reação dos pacientes no seu consultório? Eles, olha, nós vamos ter que fazer o toque retal, nós vamos ter que partir para esse exame porque é necessário, é preciso. Qual é a reação dos pacientes, doutor? Bom, o toque retal, assim, ele foi muito contestado, a necessidade dele, e ainda é contestado pela população, depois que surgiu um outro exame, do qual a gente pode depois conversar com mais calma, que é o PSA, um exame de sangue. O PSA realmente representou um grande marco em termos de prevenção do câncer de próstata. Sim. E ele tem uma capacidade muito grande, muita sensibilidade para detectar tumores iniciais. Mas existem em torno de 20% dos tumores que não alteram o PSA na fase inicial. E esses tumores, muitas vezes, na grande maioria das vezes, pode ser detectado pelo toque retal. Então, daí continua a importância de se fazer o toque. Hoje os homens eles aceitam isso de maneira mais tranquila. Quando ele vai no médico, normalmente ele já está na expectativa. Já está preparado. É claro que ninguém examina um paciente à força, mas Sim. Dificilmente um paciente chega para mim lá e diz que não quer de forma nenhuma fazer o toque. Isso Sim. já é uma expectativa. Ele é um exame extremamente rápido, que dura em torno de 2 segundos, não é uma força de expressão, é 2 segundos mesmo. Sim. O urologista tem experiência para ver se tem algum nódulo, alguma alteração na anatomia. E é um exame tranquilo, rápido, que tem sido muito bem aceito hoje pelos pacientes. Sim, mas quando o paciente tem uma certa resistência, você tem que fazer alguma preparação psicológica? O que o senhor fala para ele? O que o senhor poderia falar para os telespectadores que estão acompanhando a TV? O paciente sentou no consultório, tá? Primeiro, o toque retal normalmente eu faço na consulta de retorno. Sim. Quando o paciente já me trouxe os outros exames complementares que a gente pede, como PSA e algum exame de ultrassom, que a gente vê já a necessidade, tudo. E aí o paciente vem para conversar e, por último, a gente faz o toque retal. E conversamos sobre os exames e explico para ele a importância de fazer o toque. Isso que eu falei antes, né, que tem nódulos que todos aqueles exames normais que estão na minha frente ali não afastam totalmente a ausência de um nódulo prostático. Então, com o toque, a gente vai ter uma segurança maior de que não exista um tumor presente naquele momento. Sim. Isso é explicado, é colocado, a gente conversa sobre, alguns pacientes contam piadas sobre toque retal, brincam sobre o assunto, tenta relaxar, cria um relaxamento na consulta que faz com que facilite o exame. Né? Perfeito. Então não existe assim a necessidade de pressionar um paciente a fazer o toque e nem o médico tem direito a isso. Né? Claro. A decisão sempre é do paciente de fazer o exame. Né? Com toda certeza. Mas na verdade também, doutor, não há necessidade nenhuma de existir o preconceito. Né? Não, absolutamente não tem necessidade, porque assim, o que se tem o principal preconceito é na relação de masculinidade, de heterossexualidade com o toque retal. Né? Só que o que está se fazendo ali não é uma atividade sexual, um exame médico. Assim como se faz a colonoscopia, assim como se faz exames do intestino, quando o paciente tem suspeita de um tumor intestinal, tudo. Então é isso que tem que ser entendido, é um exame médico, assim como a gente faz endoscopia digestiva por via alta, faz vários outros tipos de exame que existe a necessidade de entrar no corpo do homem ou mesmo da mulher, né? Sim. E não tem nada a ver com sexualidade, é uma questão simplesmente de um exame médico, isso. Sim. E a partir do momento que vários homens deixaram essa questão do preconceito de lado, eu acredito, doutor, que muitos dos casos em que o paciente teve diagnosticado o câncer de próstata, a reversão do quadro, ou seja, a cura, se tornou muito maior. Sim, a detecção do câncer de próstata de forma precoce é fundamental para a cura da doença. Quando o senhor fala precoce, o que seria mais ou menos o tempo? Meses, semanas? É assim, não, o tumor de próstata ele tem uma grande, na imensa maioria deles, é claro que existem tumores que têm um comportamento um pouco mais rápido, um pouco mais agressivo, às vezes durante períodos de 1, 2, 3, 4 anos ainda ser um tumor localizado.
E isso daí é a importância da gente fazendo o exame anualmente, a imensa maioria dos homens vão pegar esse tumor ainda localizado na próstata. O que a gente chama de precoce é o tumor localizado na próstata de tal forma que, removendo a glândula, a próstata, unicamente com a cirurgia ou com outro tipo de técnica de tratamento, mas a cirurgia ainda é o principal tratamento, se consegue curar esse tumor, se consegue tirar todo ele. Não fica nenhuma uma célula tumoral dentro do corpo do homem. Não é? Perfeito, perfeito. Doutor, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, né? Sim. Na sequência a gente volta para falar mais sobre a campanha Novembro Azul e principalmente sobre essa questão do câncer de próstata. 1 minuto e o Unifra Entrevista já volta. Desde já eu quero agradecer você que nos acompanha pelo canal 15 da NET, né? Pela TV Unifra e também pelo Unifra Online, que é o nosso canal do YouTube e que você pode acompanhar não só o Unifra Entrevista, mas também os outros programas da TV Unifra. 1 minuto e estaremos de volta. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista e o assunto desta semana é sobre a campanha Novembro Azul, que busca a conscientização dos homens sobre os riscos do câncer de próstata. E sobre este assunto, o Unifra Entrevista está recebendo aqui no estúdio o doutor Áureo Felipe Duarte, que é professor do curso de Medicina do Centro Universitário Franciscano e também atua como médico urologista aqui em Santa Maria. Doutor, a gente estava conversando rapidinho aqui no intervalo. O intervalo foi para o pessoal de casa, mas nós continuamos batendo um papo aqui. E a gente estava falando sobre as estatísticas que envolvem os casos, né, de homens que acabam tendo diagnosticado o câncer de próstata. O senhor estava me falando que sempre tem uma diferença. A gente nunca consegue, por exemplo, dizer, olha, em 2016 nós temos já uma quantia X de incidência, ou em 2015. Sempre tem uma certa defasagem por conta de que todos os dados cheguem até o Ministério da Saúde. Na realidade, as informações que a gente tem, sempre em termos de estatística, de registro de tumores, é sempre em torno de 2 anos atrás, mas ela não muda muito de um ano para o outro nesse tipo de estatística, né? Então não há assim, uma grande defasagem em termos de informação. Hoje se sabe que o número de tumores diagnosticados chega a 60 mil casos ano, assim, em termos de tumor de próstata. É muito parecido então com o câncer de mama também, que tem uma variedade Ele é o tumor dentro dos homens, fora os cânceres de pele, que tanto para homem quanto para mulher são os mais presentes, é o tumor masculino mais presente ainda. Né? Sim. Porque assim, o que a gente tem que entender? Essas campanhas de prevenção que a gente faz, elas não evitam que um homem tenha um tumor de próstata. Elas não vão fazer com que esse índice de diagnóstico diminua. O que ela evita é que uma doença curável se transforme numa doença sem cura. Porque se ele fizer o diagnóstico de forma precoce, como a gente falou antes, localizado na próstata, a possibilidade de curar esse tumor é muito alta, de mais de 90% dos casos. Sim. Então, essa é a grande importância da campanha. Né? Quando a gente fala em cura, doutor, isso está associado a remédio, somente a cirurgia? Como é que é feito esse trabalho? Ainda no mundo inteiro, eu tive agora num congresso americano em San Diego, na Califórnia, e isso é muito discutido ainda sobre a conduta do câncer de próstata, que não é só no Brasil a incidência, isso existe nos Estados Unidos, na Europa, no mundo todo. E o câncer de próstata no Congresso Americano de Urologia sempre é um tema extremamente debatido e discutido. A grande conduta no câncer de próstata ainda é o tratamento cirúrgico. Tá? Hoje nós temos técnicas de radioterapia, de implante de sementes para radioterapia, que se chama bracterapia, que é sementes radioativas que são implantadas.
Existem propostas de tratamento com a congelação da próstata, com crioterapia, com uma série de coisas, mas são propostas de inovação, de tecnológica em termos de tratamento, mas nada ainda supera o resultado da cirurgia em si. Sim. Né? Então a cirurgia ainda é o grande arsenal terapêutico que a gente tem para a cura do câncer de próstata ainda hoje. Sim. Evidentemente que o Unifre Entrevista não tem aquela intenção de conceituar exatamente cada assunto que nós tratamos aqui, mas, por exemplo, na questão envolvendo o câncer de próstata, doutor, nós sabemos que a próstata ela tem um tamanho, né? Quando o paciente está com câncer de próstata, esse tamanho aumenta. É isso? Não, isto é uma questão que é importante discutir, porque assim as pessoas confundem muito duas doenças. Perfeito. A próstata ela tem dois tipos de doença de transformação celular, e além de outras patologias. Ela pode ter prostatite, por exemplo, processos inflamatórios, que pode dar até em meninos de 18, 17, 20 anos de idade. A hiperplasia de próstata, que é o aumento do volume da próstata, ela não é um câncer de próstata. E ela não evolui para câncer de próstata. Por isso pode ter uma média de tamanho de próstata dentro da normalidade, entre 25 e 30 gramas. Um homem pode ter uma próstata de 100 gramas, que é 3, 4 vezes o tamanho normal da próstata, e não ter nada de tumor lá dentro. Assim como ele pode ter uma próstata de tamanho normal, sem nada de aumento do volume, e ter um câncer de próstata ali dentro. Não há essa relação. Não existe relação entre o tamanho e o tumor. E por isso que se fala que os sintomas de dificuldade para urinar não surgem no câncer de próstata, eles surgem na hiperplasia, que é o crescimento benigno da próstata. Perfeito. Pela sua experiência também como médico urologista, o que o senhor percebe num paciente, num homem que tem diagnosticado câncer de próstata? Ele tem uma dificuldade muitas vezes mais psicológica ou fisiológica de enfrentar esse momento? O diagnóstico do câncer de próstata feito precocemente tem que ser passado para o paciente também as consequências do tratamento, né? Hoje existem algumas linhas de tratamento e de conduta perante o câncer de próstata que tem que se deixar bem claro perante o paciente. Uma das possibilidades, por exemplo, que a gente já falou que tem o melhor resultado em termos de cura, é a cirurgia para o câncer de próstata. A gente pode falar sobre também a possibilidade dele fazer uma radioterapia em vez de cirurgia. Isso diminui um pouco o índice de cura, tá? O índice de cura da radioterapia como tratamento primário e não a radioterapia feita pós-cirurgia, mas como primeiro tratamento tem um índice de cura menor, também tem os seus efeitos colaterais, assim como a cirurgia, e existe uma linha de tratamento que é observar o câncer de próstata, não se fazer absolutamente nada, ver se ele vai evoluir, como é que ele vai ter... Esse tipo de conduta é importante a gente salientar, que tem que ter um acompanhamento médico rigoroso, tá? E a observação sem operar, ela tem que ter o diagnóstico, porque surgiu ano passado uma polêmica aí dizendo que não se precisava mais fazer o diagnóstico. Sim. Tá? Porque muitos homens não haveria evolução da doença. Sim, de forma preciso o diagnóstico, doutor. Exatamente, eu posso fazer o diagnóstico aí sabendo o tipo de tumor, o grau de agressividade daquele tumor, considerar a idade do paciente, os hábitos de vida dele, as condições dele fazer um acompanhamento médico rigoroso, tomar a decisão de não operar naquele momento e acompanhar. Eu tenho pacientes no consultório que fazem isso hoje. Sim. Tá? Então a gente coloca para o paciente os riscos, benefícios de cada um e a decisão é tomada em conjunto entre eu, o médico, e o paciente. Agora não se pode simplesmente deixar de fazer o diagnóstico, porque ele pode ter um tumor extremamente agressivo. Nessas situações a observação, a não intervenção em termos de tratamento é totalmente equivocada. Então o diagnóstico sempre tem que ser feito. Interessante, muito interessante. Um outro detalhe também, doutor, que me chama a atenção é o seguinte: a gente tem uma faixa etária onde a incidência do câncer de próstata pode acontecer com maior frequência, digamos assim. Agora, claro que o esclarecimento, a busca pela informação, ela não tem idade. Né? Essa, de certa forma, dá para se dizer assim que, por exemplo, o adolescente, né? Desde adolescente já pode começar a se acostumar e a ficar preparado, né? A buscar informações, ter hábitos que não sejam sedentários justamente para se cuidar. Mas hoje, se a gente pegar uma faixa etária de incidência, doutor, ela tem o câncer de próstata, ele tem uma incidência mais ou menos variando a partir de que idade, assim? O câncer de próstata ele é mais frequente em homens acima dos 60 anos de idade, né? O que se recomenda hoje pelos protocolos da Sociedade Brasileira de Urologia, tudo é que se faça o controle
de todos os homens a partir dos 50 anos de idade de forma rotineira. Todos façam o seu exame anual. Ou seja, o homem completou 50 anos, ele tem que fazer um exame anual sempre. Exatamente. E existem situações que é recomendado mais precocemente e a principal dela é o histórico familiar. O histórico familiar, pacientes principalmente da raça negra, pacientes que têm histórico de câncer na família, de pai, avô, da linha paterna, tem que fazer a partir dos 40 anos de idade já a sua avaliação. Fazer essa avaliação. E são pacientes de risco majorado, maior, né, do que a população em geral. Sim, sim. E aí entra também, então, aquela questão, doutor, do fato de que nunca dá para deixar para amanhã, né? Sempre tem que estar alerta e tudo mais. Agora, claro, um homem que daqui a pouco não tem histórico familiar, mas quer já antes dos 40 anos ou a partir dos 40 anos fazer, não há problema nenhum. Ele só não vai precisar fazer ano a ano o exame, é isso? A visita ao urologista hoje ela é englobada e a gente segue muito a urologia, o grande centro de urologia no mundo a pesquisa americana dos Estados Unidos, Sim. Da visualização da saúde como um todo, né? Hoje o homem indo ao urologista ele vai ter não só a prevenção do câncer de próstata, mas a prevenção de tumores de bexiga, do rim, vai ter também a prevenção de algumas questões da parte sexual dele, conversar sobre sexualidade com o seu urologista. Tem uma série de coisas que podem ser intervidas hoje pelo urologista junto ao paciente, Sim. que melhoram em muito a qualidade de vida dele. Então a busca dessa consulta anual, de ter um urologista seu de confiança como referência, é importante na prevenção de várias outras doenças, na qual também se inclui o câncer de próstata. Dá para dizer então que, por exemplo, fazer uma visita ao urologista uma vez por ano não é um exagero nenhum, mesmo não tendo uma idade, digamos, onde a incidência do câncer de próstata é maior. Exatamente. Hoje eu tenho a busca do consultório de urologia se dá até por adolescentes, por exemplo, que estão procurando não a questão do câncer de próstata, mas a prevenção das doenças. Hoje os adolescentes têm um início de vida sexual muito cedo, às vezes tudo, e tu dá orientações como se cuidar do HPV, se cuidar de várias doenças sexualmente transmissíveis, tudo. Então essa prevenção masculina é um hábito que está se criando bastante, se deve iniciar no início da vida adulta e continuar a vida toda. A partir dos 40 ou 50 anos de idade, dependendo do grupo de risco que a gente está atendendo, Sim. se inclui também os exames para prevenção do surgimento e crescimento do câncer de próstata. Perfeito. Quero convidar o senhor agora para acompanhar um vídeo aqui, que foi produzido pelo Júlio Carvalho e também tem um roteiro do César Coelho, que mostra o quanto é importante, doutor, os homens cuidarem da saúde e principalmente se prevenirem quanto ao câncer de próstata. A gente vai dar uma olhadinha ali, ó. E aqui a gente tem que deixar, doutor, aquela questão de lado, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que tem gremista, que tem colorado, que é novembro azul e tudo mais. Não, tem que deixar isso de lado, né, doutor? Tem que procurar informação, tem que acabar com esse mito de que muitas vezes a mulher se cuida mais do que o homem na questão da saúde, ou seja, o homem tem sim que cuidar da saúde para não ter problemas futuros. Com certeza. E vocês têm um urologista colorado aqui defendendo o azul do novembro, que é importante. Olha só que legal isso, né? Doutor, eu quero agradecer demais então a presença do Dr. Áureo Felipe Duarte, que é professor do curso de medicina aqui do Centro Universitário Franciscano e também atua como urologista aqui em Santa Maria. Doutor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez e um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, eu agradeço a excelente oportunidade de divulgar esse tema tão importante para todos nós. E nós torcemos para que este programa tenha esclarecido um pouco mais aqueles homens que ainda têm uma dúvida, têm um certo preconceito sobre essa questão de se cuidar e se prevenir quanto ao câncer de próstata. O programa Unifra Entrevista vai ficando por aqui, lembrando que você também pode acompanhar esse programa na íntegra no Unifra Online, que é o nosso canal do YouTube. Lá você também acompanha outros programas aqui da TV Unifra. Muito obrigado para você que nos acompanha, nós voltamos na próxima semana. Até lá!